Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão? Espero que bem. Então sejam bem-vindos, alunos do sexto ano, para mais uma videoaula de ciências aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Eu sou a professora Lucileide Alves, trabalho na Rede Municipal de Ensino e a aula hoje é sobre aquecimento global. Então quais os objetivos da nossa aula de hoje? Conhecer os gases responsáveis pelo aquecimento global, entender as consequências ambientais do aquecimento global e conhecer um pouco do que é o Protocolo de Kyoto. Quando nós falamos de aquecimento global, automaticamente nós lembramos de efeito estufa. Mas antes de falar sobre o efeito estufa, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Vocês acham que o efeito estufa ele é prejudicial ao planeta Terra? Qual a opinião de vocês? Sim ou não? A resposta é não. O efeito estufa ele é um fenômeno natural que ocorre. Nós precisamos, na verdade, desse fenômeno, senão provavelmente a vida na Terra não seria possível. Por quê? O que é o efeito estufa? Vamos entender aqui nessa imagem. Então aqui na imagem eu tenho o planeta Terra. Vocês já viram que o planeta Terra ele é rodeado por uma camada gasosa chamada atmosfera. Essa atmosfera, ela protege a superfície terrestre de várias formas, né? Uma delas é filtrar os raios solares, ó, que penetram aqui, passam pela atmosfera. Então, o que acontece? Parte desses raios solares ficam aqui na superfície terrestre e parte é refletida novamente para o espaço. Então, esse calor, esses raios solares que ficam aqui na Terra, é o que mantém o equilíbrio térmico do planeta. Sem esse equilíbrio térmico, as noites seriam muito frias e os invernos também. E aí, com certeza, a vida na Terra não seria possível. E quem ajuda esse calor a permanecer aqui no planeta Terra? Aqui na superfície terrestre, quem é que ajuda? Os gases que naturalmente já compõem a atmosfera, que são os gases dióxido de carbono, aqui ó, o dióxido de carbono e o CH4, que é o gás metano. Esses dois gases, junto com outros também, eles já estão em pequena porcentagem na atmosfera, naturalmente, ok? Então, esse é o efeito estufa natural na Terra, certo? É um fenômeno natural. Ele em si não faz mal para o planeta Terra, pelo contrário. Mas, então, qual é o problema aí do efeito estufa? O problema é o aumento desse efeito estufa. Quando há um aumento do efeito estufa, aí sim é prejudicial para o planeta. Como é que aumenta esse efeito estufa? Aumentando os gases de efeito estufa, que nós vimos são o dióxido de carbono e o CH4, que é o gás metano. Quando aumenta esses gases na atmosfera, a quantidade desses gases, aumenta o efeito estufa. E quando aumenta o efeito estufa, o que acontece? O aquecimento global, a Terra fica mais quente. Mas como é, professora, que esses gases podem ser aumentados na atmosfera? De várias formas, principalmente pela ação do homem, né? Então nós temos aqui o dióxido de carbono, o CO2, ele é emitido principalmente pela queima de combustíveis fósseis. Então combustíveis derivados do petróleo, do gás natural, do carvão, através das indústrias, dos automóveis. Essa ação do homem tem aumentando, com isso tem sido emitido mais dióxido de carbono para a atmosfera. E o gás metano, entre outras formas, ele é produzido pela decomposição da matéria orgânica, o lixo mesmo, né? Quanto mais lixões, quanto mais lixo eu tenho, mais matéria orgânica é decomposta e esse gás é lançado para a atmosfera, certo? Também, ó, pela criação de gado, sim, a pecuária é responsável por 16% das emissões do gás metano. Então, o gás metano ele também é emitido pela pecuária, pela criação de dos bois e das vacas. Então, o que acontece? Esses animais, ao serem digerido o alimento dentro deles, no estômago, liberam através do pum mesmo da vaca, libera o gás metano também e também vai para a atmosfera, intensificando o aquecimento global, certo? Então, quais os impactos desse aquecimento global para o planeta Terra? Segundo alguns órgãos, né, que tratam do clima do planeta,
a temperatura terrestre já aumentou 0,8 graus em todo o planeta. Parece pouco, mas já traz alguns estragos. Por exemplo, o próprio aquecimento global, né? A Terra vem ficando mais quente. Com isso, está acontecendo o derretimento das geleiras. Com o derretimento das geleiras, aumentam os níveis do mar, né? Acabando com alguns pedaços de terra, fazendo com que as pessoas migrem para outros lugares. Vem acontecendo mais furacões, tornados com mais intensidade, né? A desertificação de algumas regiões. Então, esses são só alguns dos problemas que o aquecimento global ele traz. E o protocolo de Kyoto? Vamos ver um pouquinho aí o que é o protocolo de Kyoto. As discussões, né, ambiental, elas vêm acontecendo há muitos anos. E o protocolo de Kyoto, ele foi assinado em 1997 e nada mais é do que um acordo, né, entre alguns países aliados para diminuir, né, a emissão desses gases de efeito estufa. Ele foi assinado lá em Kyoto, no Japão. Apesar de ter sido assinado em 97, ele entrou em vigor em 2005, com o objetivo de reduzir 5,2% da emissão desses gases, gás dióxido de carbono e gás metano. E esses níveis teriam que ser abaixados entre os anos de 2008 e 2012. Em que anos nós estamos? 2020. Então, esse protocolo aqui meio que se diluiu, né? Não existe mais por questões políticas, mas ainda acontecem alguns encontros mundiais entre países para se discutir as questões ambientais ainda, certo? Então, o que o protocolo de Kyoto ele dizia? Ele propunha algumas medidas que os países deveriam tomar, como, por exemplo, reformar os setores de energia e transporte para diminuir a emissão desses gases, promover o uso de fontes energéticas renováveis. Que fontes são essas? Por exemplo, a energia que vem do vento, a energia eólica, a energia que vem do sol, a energia solar, né? Aumentar, né, o uso dessas fontes energéticas. Também visava limitar as emissões de metano no gerenciamento de resíduos, né? Controlar os lixões para diminuir a emissão desses gases. E também visava o protocolo de Kyoto proteger as florestas, porque quanto mais florestas, mais ar limpo eu vou ter, né? Vamos agora ao desafio, lembrando que os desafios têm que ser respondidos lá no portal, certo? Vai estar lá bonitinho o desafio, vocês entram lá no portal e respondem. Então, pesquise e responda no portal que medidas podemos tomar para evitar o aumento do aquecimento global. Então, será que eu posso, dentro da minha casa, tomar algumas medidas para diminuir o aquecimento global? Que medidas são essas? Certo? Pesquisem e coloquem lá. Desafio 2, vocês vão observar aqui a charge, essa chargezinha aqui, vão responder lá no portal também a que impacto ambiental a charge se refere. Que impacto ambiental está mostrando aqui essa charge? Qual é? E qual é o gás, vamos observar aqui segundo a imagem, qual é o gás que ajuda, que contribui para esse impacto ambiental? Segundo a imagem aqui da charge, certo? Por hoje é isso, pessoal. Bons estudos. Lembrando que um bom estudante é aquele que vai além do que é apresentado, certo? E não esqueçam de dar um like e compartilhar nossos vídeos para que ele seja aí distribuído para o maior número de pessoas, ok? Obrigada e até a próxima.